A nossa pergunta para você é: você já veio de berço evangélico, meu querido pregador Luiz Carlos? Pregador João Paulo, desde criança eu sirvo ao Senhor Jesus. Na época, meus pais, desde pequeno, já me levavam para a igreja e cresci nos caminhos do Senhor. Só que existe aquela fase da juventude, como alguns jovens, não todos, né, mas tem alguns jovens que querem conhecer alguma coisa lá fora. E na época da juventude eu dei uma afastada, né, do Evangelho. Mas também logo depois já retornei. E até hoje estamos por aqui firmes, pregando o Evangelho, ganhando almas para Jesus. Mas a pergunta é: eu nasci sim no berço evangélico, meus pais desde criança me conduziram aos caminhos do Senhor. Depois que eu tive entendimento, comecei a trilhar sozinho, e aqui estamos até hoje para a honra e a glória do Senhor Jesus. Glória a Deus. A gente observa que às vezes tem coisas que acontecem na nossa vida, pregador Luiz Carlos, que é para um aprendizado. Verdade. A gente às vezes passa por coisas que é um aprendizado que a gente carrega para o resto da vida, né? Não que eu estou dizendo que alguns jovens têm que sair da presença de Deus. Na verdade, temos que buscar mesmo, mergulhar mais, orar mais, clamar mais, para que nós possamos ficar firmes, né? Até mesmo o apóstolo Paulo, ele deixa uma palavra para nós lá na Epístola aos Efésios, no capítulo 6, o verso 10 em diante. Ele diz assim: revesti-vos de todas as armaduras de Deus, para que possais estar firmes no dia mau. Interessante que nós, observando a resposta do nosso nobre amigo pregador, que deu uma afastada, mas está firme, está pregando e fazendo algo agradável aos olhos de Deus. Eu quero deixar até uma palavra aqui, presbítero João Paulo. Muitos jovens nos dias atuais que estamos vivendo, a maioria deles que estão distanciados dos caminhos do Senhor, um dia já foram evangélicos. Um dia já serviram a Jesus. Então nós, como igreja, o que devemos fazer com esses jovens que cresceram no Evangelho e agora estão uns no crime, perdidos? O que devemos fazer? Excluí-los? Virar as costas? Eu quero deixar uma palavra aqui para quem está ouvindo, que jamais poderemos virar as costas para um jovem que um dia caiu da graça, saiu dos caminhos do Senhor. O que nós temos que fazer é investir na juventude, porque ela é o futuro de amanhã. Temos que ir atrás, temos que buscar, tem que fazer o nosso melhor. Como a Bíblia diz, forçar para que entre, né, para dentro, porque não é fácil. Glória a Deus. O céu é alcançado por esforço. E o jovem, quando ele está na flor da sua idade, querendo conhecer as coisas do mundo, realmente não é fácil resgatá-los. Mas nem por isso devemos fechar os olhos para esse lado, esquecer, rejeitar, discriminar, de jeito nenhum. A gente tem que fazer o nosso papel como igreja, ir atrás, abraçar. Caiu, Paulo estava pregando em um certo culto, foi até a noite, até tarde da noite, lá aquele culto, e lá tinha um jovem chamado Eutico. Eu posso fazer até essa colocação. O jovem Eutico caiu da janela, foi dado como morto. Mas se outros, como nos dias atuais, olhassem para ele: não, morreu, acabou, não tem mais jeito, deixa para lá. Não. Paulo fez um papel ali da igreja, ele desceu, foi lá, abraçou, e o rapaz voltou a viver e continuar o culto adorando ao Senhor. O que nós devemos fazer? Caiu, vamos atrás, vamos abraçar igual Paulo fez, vamos continuar festejando, porque aquela alma vai voltar para os caminhos do Senhor, vai voltar a ter vida. Então tem muitos jovens que estão precisando de um abraço, e muitas vezes nem dentro de casa tem esse abraço. Muitas vezes nem o próprio da família abraça. Mas nós, como igreja, temos esse papel de ir até lá. Porque pode ser um filho pródigo perdido, pode ser uma dracma perdida. E assim, nós precisamos fazer o nosso melhor para alcançar esses jovens. Glória a Deus. E pegando essa deixa que o presbítero Luiz Carlos citou, do jovem Eutico, que Paulo desceu, né? Desceu. Até o jovem Eutico. Paulo se projeta, né, para ir até o jovem Eutico para torná-lo de volta. Na sua vida, teve alguém que
se posicionou para que você retornasse ao Evangelho? No meu tempo, na época, foi muito difícil. Eu não tive esse apoio, por isso que eu estou falando aí, porque eu não tive esse apoio. Tenho um chamado de Deus e eu vou até contar mais na frente um pouco como que foi esse retorno, mas não foi fácil. Eu senti excluído, rejeitado, desprezado. E quando a pessoa se sente desprezada, principalmente pelos de dentro que você conviviam, que naquela época nem poderiam dar paz do Senhor, que alguém que desviava não poderia nem paz do Senhor. A tendência é só se afundar mais. A tendência é só se aprofundar mais nas coisas do mundo. Mas um dia eu tomei a decisão, falei, eu quero voltar para os caminhos do Senhor. E assim fiz. E não foi assim, alguém foi lá, te resgatou. Não, foi... Eu criei uma força dentro de mim, que até então estava com pouca, mas fui para os caminhos do Senhor. Voltei, continuei congregando, continuei buscando forças e me fortaleci na presença de Deus. Mas não foi fácil. Por isso que eu falei essa parte sobre os jovens que muitas vezes ficam rejeitados, desprezados. Tem muitos que não têm nem oportunidade mais de voltar para os caminhos do Senhor. Por quê? Já está caído, já está rejeitado, já está desprezado, e muitas vezes a intenção é só se afundar mais no mundão. Aí muitas vezes lá perde a vida, perde a salvação eterna, porque muitas vezes alguns não fez o papel de ir lá e abraçar e trazer de volta.